Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha e a minha centelhinha que está crescendo para falar com a sua. E mais uma aula de terça-feira aqui no nosso canal. Bom, gente, ainda estamos lançando as nossas aulas que normalmente são lançadas como lives. Ainda estamos lançando gravadas por causa da questão das taxas de upload, devido estar a questão da quarentena, muitas pessoas utilizando a internet, acaba que a nossa operadora fez uma redistribuição das taxas de upload, o que, de certa forma, claro, para que mais pessoas pudessem usar a internet, e aí acabou que as nossas lives estavam travando muito, então para não correr o risco de deixar vocês sem conteúdo e a gente sem ter o que postar realmente e travar na hora, a gente está subindo os vídeos de forma gravada mesmo, mas isso não prejudica o conteúdo que a gente tem para passar para vocês aqui. E esperamos que logo em breve tudo volte ao normal e a gente consiga falar, bater aquele bate-papo com vocês de forma ao vivo. Mas de uma forma ou de outra a gente está aqui acompanhando, eu e minha equipe, todos os comentários, tudo que vocês colocam aqui nos nossos vídeos. Ok? E na semana que vem nós vamos ter um workshop, sim, todo mês eu faço um workshop e é uma semana de aulas. O nosso workshop, a maioria dos vídeos serão gravados e vão subir para cá para o YouTube, para que não corra o risco de travar e ficar um dia sem conteúdo. Mas na sexta-feira, na outra sexta-feira, a gente vai tentar ao máximo fazer no ao vivo. Se a gente não conseguir, aí a gente vai ter que lançar no sábado o vídeo gravado. Mas a gente acredita que vai conseguir. Tá bom? Então, já marca na sua agenda. A partir da segunda-feira da próxima semana agora, nós vamos ter aula todo dia aqui no canal. E será o nosso workshop sobre as 7 leis do universo, onde eu vou falar bastante sobre cada uma das leis. Nunca falei assim tão especificamente, uma a uma, as leis do universo, que são as leis herméticas, que vocês sabem que eu falo bastante do livro O Caibalho. Nunca tinha falado de uma forma tão específica e serão 5 aulas, sim mesmo, 5 aulas completas sobre as leis do universo, ok? Então já marca na sua agenda, semana que vem, aqui no nosso canal, ok? 8 da noite. E quero também mandar um beijo para vocês, para o pessoal lá do nosso Telegram e convidar você para participar do nosso grupo lá no Telegram, que está crescendo bastante, e todos os materiais que a gente utiliza aqui nas lives, a gente disponibiliza lá no Telegram. E quero agradecer mesmo, porque pelas métricas aqui do YouTube, o nosso canal é muito divulgado através do Telegram, porque lá você pode fazer o download e compartilhar no WhatsApp da família, no WhatsApp com os amigos, e trazer mais centelhas para brilharem aqui junto com a minha e com a sua. Também convido você para conhecer o nosso site TH, Temporariamente Humana. Lá tem conteúdos gratuitos, temos artigos também e tem a nossa livraria, onde tem todos os livros que contribuíram na minha expansão de consciência. E Centelha Divina TV também, convido você para conhecer, se inscrever, ativar o sininho. Lá nós estamos com uma série, a segunda temporada da série O Despertar da Consciência, com Neville Goddard e Maya Andrade. Então está sendo muito legal estudar a interpretação metafísica da Bíblia. Então vamos lá no Centelha Divina TV, nós já estamos na segunda temporada, e se fizer sucesso a gente faz a terceira temporada lá também. E o nosso Instagram, convido você para se inscrever lá. Inclusive, gente, nós vamos fazer lives no Instagram mais vezes agora, porque lá no Instagram a gente consegue fazer lives devido às taxas de upload não serem tão pesadas, tão grandes, e aí a gente consegue transmitir uma live de até 1 hora lá no nosso Instagram. Então convido você para fazer parte lá. Eu já fiz algumas lives lá e com certeza vou fazer mais durante esse tempo agora de quarentena, que está todo mundo em casa. E também, gente, o nosso Facebook, faça parte do nosso Facebook. Lá você pode compartilhar na timeline das pessoas levando luz,
luz, com uma mensagem de mais positividade, que é isso que o mundo está precisando, né? E o nosso Telegram, como eu já falei, participa do Telegram, vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque lá eu vou sempre deixar depois da live, da aula, material de apostila, tem muita coisa boa que só através do Telegram você consegue fazer o download, tá bom? E convidar você também, que ainda não faz parte da minha mentoria diária, são 90 vídeos, 90 dias, 3 meses aí de mentoria, para você acordar de manhã cedo assistindo um vídeo curto, cheio de positividade para você. Minutos de inspiração, gratuito no seu e-mail. E se você já está inscrito e está com dificuldades, percebeu que deixou de receber os e-mails, porque acontece com algumas pessoas, verifique se sem querer você não se descadastrou da lista. Então, às vezes a pessoa sem querer aperta lá, porque a gente dá a opção, todo e-mail que a gente manda, lá no finalzinho, se você não quiser mais receber o Minuto de Inspiração, é só você se descadastrar, não tem problema, ninguém está refém de nada aqui. Mas algumas pessoas se descadastram sem querer e elas enviam um e-mail para a equipe dizendo que não estão recebendo. Então, se você não estiver recebendo, se já se cadastrou e não está recebendo, pode mandar o e-mail que a gente vai verificar o que pode ser feito. Se você ainda não faz parte, vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você também receber um Minuto de Inspiração, 90 vídeos gratuitos e inéditos, cheios de positividade para começar o seu dia, olha lá, com a energia lá em cima. Então, vamos lá, gente? A nossa aula de hoje, ela vai ser feita assim, eu sentada, porque, olha, gente, já tô com 6 meses e meio e eu confesso que ficar em pé um bom tempo é um pouco desafiador. Apesar de que, eu me sinto às vezes até assim, me sinto nua sem meu quadro e meu pincel. Adoro meu quadro, meu pincel. Mas eu preparei uns slides para você que vai aparecer aqui nesse lugar da tela, no lugar desse vaso lindo de flores aqui e no lugar dos meus 2 pombinhos aqui. Então vai aparecer aqui do lado, toda a nossa aula hoje vai ser com esses slides. Então, esses slides que eu até tenho aqui, a gente vai disponibilizar aonde? No Telegram, para você baixar para o seu celular, tá bom? Enquanto isso, vai aparecer aqui conforme eu for falando. Então, pega o seu caderno, pega a sua caneta, porque tem muito conteúdo para passar hoje. E o que é a nossa aula de hoje? Qual o tema? Gente, que maravilha! O nosso tema é o que viemos fazer aqui. Esse tema, gente, é bem complexo, é uma pergunta realmente profunda e filosófica. Existem várias versões para responder essa pergunta, várias versões diferentes, a versão de diferentes religiões, a versão da ciência, a versão de diferentes filosofias. E para você ter uma ideia de qual versão que eu vou compartilhar com vocês, que é a minha filosofia de vida, é a versão que tem funcionado para mim e que tem realmente feito muito sentido na minha vida e na vida de muitas pessoas. Então eu vou falar aqui para vocês algumas referências bibliográficas que me ajudaram a chegar nessas conclusões que eu vou passar para você aqui. E com certeza vai ter muito conteúdo e eu espero de todo o meu coração ser útil para você na sua jornada da alma, para que muitas fichas caiam e a sua memória daquilo que você já sabe, mas esqueceu, possa recuperar-se. Então, gente, a primeira bibliografia, o primeiro livro é o Kybalion. O Kybalion, vocês sabem que esse livro é o meu xodó. Eu digo que ele é tão fininho, mas ele é um manual de vida, tem tudo que a gente precisa para viver uma experiência temporariamente humana de sucesso. O Kybalion, então, só que o Kybalion, ele tem uma linguagem bastante complexa, porque também não foi escrito para, digamos assim, não foi escrito, apesar de estar em domínio público hoje, ele não foi escrito para que qualquer consciência tivesse a capacidade de interpretar, porque ele é
um livro de filosofia oculta ou de filosofia iniciática. O que quer dizer isso? Quer dizer que somente iniciados, pessoas preparadas, que têm um mestre para ensinar e decodificar aquilo para elas, que elas seriam capazes de entender. Então, é meio que escrito de forma oculta. Por isso que o nome é oculto, filosofia oculta, ocultismo. Não é nada daquilo que pensam, tá oculto porque é o do mal. Não, não é. É porque realmente, quando esses conhecimentos, há mais de 5.000 anos, eram repassados, a consciência da humanidade não estava preparada para decodificar, para aceitar, para entender. É o mesmo que, naquela época, querer ensinar uma criança de 5 anos de idade a dirigir um trator, um caminhão. Não tem condições. Então, iniciados eram preparados e para que esse conhecimento não caísse no esquecimento, os mestres passavam para pessoas eleitas, escolhidas, depois de estudar o caráter delas, depois de estudar o nível de maturidade que elas tinham, que eram chamados iniciados, e aí eles recebiam. E não era escrito, não tinha registros escritos dessa filosofia, desses ensinamentos. O Kybalion, esse livro, ele foi publicado em 1908, aonde um grupo de, não sabemos se foi um grupo ou se foi uma única pessoa, mas eu acredito que foi mais de uma pessoa, não sei, anonimamente publicou esse livro em 1908, mas eles publicaram daquilo que eles, como iniciados, já de dentro dessas sociedades secretas, resolveram passar, colocar por escrito o conhecimento que eles tinham recebido de forma oral. E aí nasceu o livro O Kybalion, que foi escrito em 1908, porém, o conhecimento nele contido, o conteúdo dele é de mais de 5.000 anos, ok? Então, bem antigo mesmo. Então, esse aqui é um dos principais livros das referências bibliográficas que eu tenho para passar para vocês aqui. Outra referência bibliográfica que eu tenho para passar, gente, que eu terminei de ler pela segunda vez, esse livro aqui, e confesso que eu estou lendo novamente, que é o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse livro aqui, gente, a primeira vez que eu li, como eu não tinha lido o Kybalion ainda, e eu ainda não entendia muito bem essa questão das leis, eu não havia compreendido nada direito desse livro. Então, a única coisa que eu tirei desse livro aqui, da primeira vez que eu li, foi a importância de viver o agora, foi a importância de dominar a mente no sentido de não se deixar levar pela mente, aquela coisa do domínio mental. E eu acredito que a maioria das pessoas que lêem esse livro assim, elas tiram isso do livro, mas esse livro é muito profundo. Depois que você lê o Kybalion, entende o Kybalion, você identifica as leis herméticas aqui nesse livro. Ele fala das polaridades, ele fala... Porque a mente existe dentro do nosso mundo dual. E ele fala do dualismo, é muito bom esse aqui também. E ele fala do ser, ele não usa o termo centelha divina ou eu superior, ele usa o termo o ser, com letra maiúscula, sempre aparece aqui. O ser quem é? A sua centelha divina, a sua alma, ok? O eu superior. Então esse livro também fala um pouco, contribuiu um pouco para isso que eu vou falar hoje. Outro livro também que contribuiu esse livro aqui do Dr. Tom Campbell, na verdade os ensinamentos do Dr. Tom Campbell, eu assisto muito no canal do Dr. Tom Campbell, esse livro My Big Toe, que ele fala o que acontece, sabe as perguntas mais filosóficas da vida, o que acontece depois da morte, o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, tudo isso ele fala. Esse livro aqui é o resultado de mais de 30 anos de pesquisa que o Dr. Tom Campbell, que é um físico ex-NASA, né, se aposentou pela NASA, é um cientista realmente, ele pesquisador de consciência há mais de 30 anos. Então, a história dele toda, ele narra nesse livro e por que ele chegou a essas conclusões. Eu achei bem parecido, apesar de ter algumas coisinhas que não são idênticas, não são... tão perfeitas assim de estarem combinando tanto, mas são bem poucas mesmo, a maioria está congruente com o Kybalion. Tanto, gente, que eu fiz o seminário O Despertar em parceria com o Mário Jorge, que ele foi o tradutor e editor
dessa trilogia do Dr. Tom Campbell, ele que representa o Dr. Tom Campbell aqui no Brasil, e nós fizemos juntos um seminário chamado O Despertar, onde na primeira parte do seminário, do workshop, eu falei sobre a versão do Kybalion, da criação do universo, da expansão de consciência, quem é o todo, quem nós somos. Foi uma palestra de mais de 2 horas e mais 1 hora eu respondendo perguntas. Depois, a segunda parte do workshop foi o Mário falando mais de 2 horas sobre o que é essa trilogia, dando todo o resumo da trilogia e respondendo perguntas também, mais de 1 hora de perguntas ali. E a gente tem já esse workshop em formato EAD disponível para você. Eu vou pedir para deixar o link aqui na descrição, tá? Realmente vale muito a pena, porque todas essas questões aqui de o que acontece, se você quiser saber do Kybalion e da trilogia My Big Toe, esse seminário tá excelente, tá? E eu gosto muito do Dr. Tom Campbell, me ajudou demais e contribuiu também bastante para o que eu vou falar hoje. E aqui, gente, vocês já sabem, Sete Fala, a Eterna Validade da Alma, esse livro aqui que você pode encontrar também no Kindle, em versão Kindle, que é aquela versão digital, tá na Amazon. E esse livro aqui eu já fiz até 1 semana de estudos sobre ele. Só que agora não tá mais no canal, tá lá no portal do Alquimista, que pertence aos alunos do curso Kybalion na Prática. Inclusive, alunos do curso Kybalion na Prática, assistam o portal do Alquimista. Depois que vocês terminam de fazer o curso, tem todas as lives que, ao invés de eu deixar aqui, eu estou colocando lá para vocês e vocês assistam, porque ajuda bastante. Então, eu tenho já falando sobre esse livro. Esse livro, ele é bem denso. Olha como ele é grosso, grandão, mas ele explica as questões mais filosóficas da vida e muita coisa que eu vou falar aqui hoje também está lá. Porém, gente, eu falei todos esses livros, tem outros também que contribuíram, como, por exemplo, os ensinamentos do Neville Goddard. Também o Neville Goddard é congruente com esses ensinamentos que eu vou falar aqui. E os ensinamentos de Abraham Hicks, da Esther Hicks, que também tem uma certa congruência com esses livros que eu falei aqui para vocês, tá? Tem muita congruência. Agora, o livro principal que eu vou usar para hoje, para esta aula de hoje. Inclusive, eu quero indicar para vocês. Eu vou até dizer o capítulo, se você tiver esse livro. Se você não tiver, procura na internet. Se eu não me engano, já tem até narração de trechos desse livro e narração no YouTube de trechos desse livro, que é a trilogia do Neale Donald Walsch, Conversando com Deus. Ó, o nome dele aqui, Neale Donald Walsch, Conversando com Deus. Essa trilogia aqui, gente, mudou a minha vida, assim. Existe o meu antes e depois dessa trilogia aqui. Eu até trouxe ela dos Estados Unidos, está toda em inglês, que eu tinha na época, eu não tive coragem de deixar, foi o livro que eu não tive coragem de deixar. Mas é maravilhoso demais e eu vou usar muito os termos utilizados nesse livro aqui, principalmente no livro 1, tá? O livro 1, se você não puder ter os 3, mas tenha pelo menos o livro 1, porque ele dá um apanhado ali de tudo isso que eu vou falar hoje e de questões assim, principalmente pessoas que têm muitas dúvidas sobre Deus. Muita gente que vem de igrejas e tudo mais, de fé religiosa. Esse livro aqui, assim como eu também vim. Esse livro era lendo e a lágrima caindo. A ficha caía e a lágrima descia. A ficha caía e a lágrima descia. Gente, que livro libertador. Esse livro é maravilhoso, é lindo, eu amo demais o Neale Donald Walsch. E nós vamos usar esse livro aqui hoje, especificamente, porque a linguagem dele, gente, é super acessível. É uma linguagem, o Neale Donald Walsch, ele faz a pergunta e é como Deus estivesse respondendo. Na verdade, é um livro canalizado, onde ele conversou com a centelha divina dele, com o todo, nele, através dele, e na época ele não sabia o que estava acontecendo, então ele chamava de Deus, então ele entendia que ele estava conversando com Deus.
E é muito bonito, tem até o filme, gente, falando da história, porque o Neale Donald Walsch, ele foi mendigo, ele foi morador de rua, né? Ele ficou um ano morando, muito linda a história dele, ele comia, sabe, comida do lixo, ele já tinha mais de 50 anos quando isso aconteceu, e foi quando um dia, em desespero, ele se ajoelhou no meio da rua e gritou: Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu quero respostas. Gente, é linda a história do Neale Donald Walsch, e esse livro aqui, aí ele faz a pergunta que todo mundo quer fazer para Deus, e aí tem as respostas que são de arrepiar, gente. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos utilizar muito a linguagem desse livro. E eu sugiro para você, eu indico para você, se você tiver acesso a esse livro, a ler os capítulos 4 e 5 e 6. 4, 5 e 6, que vai explicar direitinho isso tudo que eu vou falar para vocês aqui, numa linguagem extremamente acessível. Não é igual a linguagem do Caibalho, que é mais complexa, né? É uma linguagem assim que não tem como a pessoa dizer que não entendeu. Tá bom? Vamos lá, gente. Aproveitando aqui, só lembrando que vai aparecer aqui o nosso slide, que são essas folhas aqui, e depois vou deixar disponível no Telegram para vocês. Beber uma água para a gente continuar. Demorei um tempinho falando dos livros, porque é interessante. Muitas pessoas perguntam: Mai, como é que eu faço para saber? Como é que eu... Então, fica aí a indicação desses livros para você, porque eu passo aqui o conhecimento, mas nós temos um tempo corrido, um tempo curto, e ajuda a você a entender, porém, as fichas realmente elas só caem quando há uma autoanálise, quando há aquela reflexão interior realmente. Mas eu desejo muito falar com a sua centelha de verdade e que hoje a memória daquilo que você já sabe, porque você já sabe tudo isso que eu vou falar aqui hoje, você já sabe, você já tem esse conhecimento. Só que você esqueceu. E essa é a jornada da alma, é voltar para casa. Assim como o filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do seu pai, assim acontece quando a gente recupera a nossa memória e volta para a nossa origem, que é a nossa centelha divina, a nossa verdadeira identidade. Ok? Vamos lá? Vai aparecer aqui do lado a tela que eu tô lendo, tá? Então, a nossa aula de hoje, o que viemos fazer aqui? Primeiramente, a gente vai falar, eu coloquei aqui em três tópicos. Esses 3 tópicos vai explicar o que nós viemos fazer aqui. Porque essa pergunta acontece muito, mesmo para os alunos do curso Caibalho, que é um curso denso, um curso que tem muito conteúdo e tem muitas lives lá. Por mais que eu faça lives respondendo perguntas, sempre aparece alguns alunos com essa exata pergunta, e não só os alunos, mas como também os inscritos do canal e as pessoas que seguem aqui Temporariamente Humana, que, gente, eu resolvi fazer de uma forma mais didática possível para ajudar a compreender. Mas eu confesso para vocês, você vai precisar estudar um pouco mais para ir caindo ainda assim mais fichas. O que viemos fazer aqui? Por que estamos aqui? Né? Então, olha só. Primeiro, no nosso primeiro tópico, nós vamos falar do bloco monolítico. Então, o bloco monolítico, que é a consciência primordial, o todo. Eu vou explicar para você exatamente o que é. E o que aconteceu nesse primeiro tópico aqui, nessa primeira fase. Aí, o segundo tópico, nós vamos falar sobre a criação da esfera do absoluto. Esses termos que eu estou utilizando aqui, esse, por exemplo, esfera do absoluto, é um termo utilizado no livro Conversando com Deus, capítulo 4, 5 e 6, do livro 1, do Neale Donald Walsch. Então, depois do bloco monolítico, a consciência primordial, houve a criação da esfera do absoluto. Você vai entender esses termos. E o que aconteceu após a criação da esfera do absoluto?
E no terceiro tópico e último, a criação da esfera do relativo. O que aconteceu quando foi criada a esfera do relativo? E nesse sentido aqui, quando chegarmos nesse tópico terceiro aqui, você vai entender o que viemos fazer aqui. Mas para que você possa entender o que viemos fazer aqui, é necessário você ver lá de trás, entender lá de trás o porquê tudo é como é, ou tudo existe da forma que existe. Então vamos lá, a primeira coisa que eu peço para você é que você seja como um copo, não cheio, mas um copo vazio de si mesmo. Tem um conto ou uma história dentro da filosofia budista que chegou um professor acadêmico, PhD, lá no alto da montanha para falar com um sábio monge, e ele chegou querendo estudar a sabedoria do monge. E o monge apenas convidou ele para entrar na casa, na sua simples casa, perguntou se ele queria tomar um chá com ele. Ele disse sim, posso tomar um chá com você. Aí ele colocou uma xícara para ele e uma xícara para o professor, né? Então o monge começou a encher de chá a xícara do professor. E aí ele encheu tanto que foi transbordando. Aí o professor falou, não, você está gastando todo o chá, está transbordando, não quero mais. Aí ele disse, você veio com a sua xícara vazia ou com a sua xícara transbordando? Porque se você veio com a sua xícara vazia, eu tenho muito a te ensinar. Mas se ela veio cheia, eu não tenho nada para te dizer. Então é isso, vamos ser como a xícara vazia, apenas para receber as informações, e você vê como é que a sua centelha divina, o seu eu superior, compreende isso, ok? Então, gente, ouve aqui o bloco monolítico, vamos lá, vai continuar aqui do lado, tá? O nosso slide. O bloco monolítico. Esse termo bloco monolítico foi tirado da linguagem do professor Tom Campbell, tá? Porque eu achei muito didático. Não é que é um bloco físico de concreto, não, é apenas uma forma simbólica de falar. Esse bloco monolítico, no início, só havia o tudo e o nada, o todo e o nada. O todo era o tudo e o nada ao mesmo tempo. A gente tem uma ideia de nada sendo um espaço vazio, mas na verdade, quando você só tem uma única coisa existindo, aquilo é o nada também, porque você não tem como comparar com coisa alguma. Então era tudo o que havia, como se fosse um único ser, uma consciência primordial, uma consciência que iniciou tudo, deu start. Então era como se o todo tivesse sozinho, e ele estava, e ele está ainda sozinho. Eu vou explicar para você por que o todo está sozinho. Então, o todo era a única coisa que existia, como um único bloco. Por isso que a gente usa o termo bloco monolítico, porque era um bloco, uma única peça, uma única consciência, não existia outra coisa além daquilo. Então, essa consciência primordial, que é o todo, como se fosse um bloco monolítico, uma peça única, existindo além do tempo e espaço, não existia esses termos, não existia nada além dessa única consciência, esse único ser que não é físico, que é apenas consciência, não amorfa, uma substância amorfa. Amorfo significa que não tem uma forma física. Então, essa consciência, por alguma razão, que inclusive no livro Kybalion fala que nós não temos como saber o que levou o todo a ter a atitude de se expandir. Porém, a gente pode supor, a gente pode imaginar que fosse de repente a solidão, que fosse de repente experimentar a si mesmo. Não sabemos, está além do nosso entendimento. E eu vou explicar para você por que muitas coisas estão além do nosso entendimento. Você vai entender lá no terceiro tópico.
Então, essa consciência primordial, o todo, esse bloco monolítico, resolveu se expandir, multiplicar-se, para experimentar-se por perspectivas diferentes. Então, houve o que está aí no nosso tópico, subtópico 1.1, a explosão da expansão, que a ciência já encontrou vestígios, já tem as suas provas de que, de fato, há milhares e centenas de milhares de anos, no tempo cronológico humano, que até isso é uma questão relativa ao tempo, houve, de fato, uma grande explosão, que eles chamam Big Bang, ok? Então, se a gente usar o Gênesis da Bíblia, não é tão diferente do Big Bang, se você pensar, e nem tão diferente do que fala no livro O Caibalion, e que fala no livro também do Neil Donald Walsh, ali capítulo 4, 5 e 6, do livro 1. Por quê? Porque lá em Gênesis fala que não havia nada, que estava tudo vazio. Ou seja, o todo era o nada e o nada era o todo, entende? É meio complicado entender, mas quando você não tem, imagina uma sala vazia onde só existe um único ser. Então, aquilo, o que é isso? É alguma coisa? Então, era tudo vazio e de repente começou a surgir através da palavra, haja luz, haja o sol, haja as estrelas e tudo mais. Então, essa explosão foi o todo expandindo-se. No Caibalion fala que ele elevou sua vibração de uma forma tão intensa que como se tivesse se explodido. E as suas partes formou aí já vai o tópico, subtópico aqui, 1.2, a criação das unidades de consciência, ou almas ou centelhas divinas. Então, quando ele se explodiu em expansão para experimentar a si mesmo por perspectivas diferentes, ele se transformou em tudo o que há, criando assim as unidades individuadas de consciência, que é um termo utilizado também lá no My Big Toe. Ou que a gente usa dentro das filosofias iniciáticas, as centelhas divinas. Então, e também almas. Esse termo também pode ser usado. Então, quando foi criada essas unidades menores de consciência, o todo transformando-se em tudo que há. E é interessantíssimo que essa concepção, esse conceito de que um único ser, uma única consciência, uma consciência primordial e una, explodiu, se transformando nas microconsciências que formam hoje os seres que existem na Terra, em vários universos paralelos e onde quer que você imagine que haja a consciência, a vida. Essa consciência, essa noção dessa existência de inicialmente um único ser que explodiu, se transformou-se em tudo o que há, é interessantíssimo porque essa noção está presente em várias religiões, em várias culturas, quando se trata de criação do mundo. E até quero indicar para você, se você está aí com a caneta e o papel, já aproveita e anota também indicação. Um documentário que está no Netflix com o Morgan Freeman, aquele ator americano Morgan Freeman. O nome do documentário é A História de Deus. A História de Deus. Então lá ele responde perguntas interessantíssimas, perguntas sobre quem é Deus, para onde vamos depois que morremos, como é a criação do mundo, o que é o Apocalipse. Ele responde isso, não respondendo, mas indo, viajando a diversas culturas e entrevistando diversos pontos de vista diferentes e tentando encontrar uma congruência entre eles. Então, assim, é uma série para quem tem a mente expandida, para quem tem a consciência aberta, a mente aberta, para respeitar os diferentes pontos de vista. Então, quando eu estava assistindo essa série junto com meu marido, que inclusive eu vou mencionar ela aqui outras vezes, eu estava vendo, por exemplo, ele foi lá num sítio arqueológico dos Maias, aonde existia uma lenda muito antiga, muito antiga, da época dos Maias, que existia um rei, esse rei representando quem? O todo, a consciência primordial, que só existia ele
no mundo e ele desceu ao submundo, ou seja, descendo, entendeu? Descendo, você vai entender a criação do mundo inferior. Desceu ao submundo, meio que se entregou e cortaram a cabeça desse rei. Olha aí essas lendas. E da cabeça desse rei, plantaram a cabeça dele na terra e dela nasceu um milharal imenso e desse milho criou-se toda a civilização maia. Ou seja, um único ser que enterrou-se, que entregou-se, para criar todos os outros. Isso aí representando também ali no cristianismo que um único ser entregando-se em prol de vários, para dar vida a vários. Jesus ali, o que? Se entregou na cruz para dar vida a vários. Então isso representa esta primeira fase da existência, quando existia um único ser, uma única consciência que entregou-se, que explodiu-se para dar origem às outras microconsciências, consciências menores, para experimentar-se, para não ficar sozinho. Então eu fiquei assim olhando, quem olhasse para essa história dos maias ia dizer, nossa, mas que ridículo, um rei que foi lá no submundo, cortaram a cabeça dele, plantaram na terra, nasceu um campo de milho, desse milho nasceu os maias. Parece tão bobo, só que existe, gente, toda uma simbologia por trás. Pense bem, um único ser, um único rei entregou-se e dele nasceu toda a civilização. É exatamente isso. Cada cultura vai ter, de acordo com seu nível de consciência, uma forma de contar esta mesma história. A ciência diz, foi um Big Bang, uma explosão. Mas o que foi que se explodiu, ciência? Quem foi que se explodiu? O que foi que se explodiu? A ciência não tem essa resposta ainda. Agora, através da física quântica, sim, que existe uma matriz divina. Que lá Max Planck, que é o pai da física quântica, já confirmou que existe uma matriz divina, uma consciência primordial que originou tudo. Ok? Então, houve essa expansão. E aí, a criação das unidades de consciências, que são as almas, as centelhas. Ok? Entendeu como foi que as centelhas se criaram? Como foi que as nossas almas passaram a existir? E elas não estão separadas do todo. Tudo continua existindo dentro do todo, porque o todo é tudo que há. Por isso que o todo continua sozinho, mesmo tendo criado todas essas consciências, porque todas essas consciências são o todo experimentando-se por perspectivas diferentes. Então, eu sou o todo, você é o todo, tudo é o todo, entendeu? Tudo que existe é o todo se experimentando em graus e níveis de consciências diferentes. É por isso que dentro do Kybalion existe a escala de expansão de consciência, porque com a consciência do todo, ele evoluiu-se para depois se evoluir ou voltar para casa, ok? Vamos lá. Então, esse foi para o nosso primeiro bloco aí. No nosso segundo tópico aqui, ok, tá lá o todo já criou, já se explodiu, é uma forma de falar, se explodir, fragmentou-se, criando-se as centelhas. Por isso centelhas, porque imagina que o todo é a fogueira maior. Aí eu pego um pedaço de pau, um pedaço de madeira e eu ponho na fogueira e eu crio uma centelha, eu crio uma tocha menor, que é o mesmo fogo da tocha, naquela tocha é o mesmo fogo da fonte maior. Então, nós somos essas centelhas. E eu tenho o exemplo também do copo de água aqui. Se eu pego um copo e eu vou ao oceano e eu encho ele com água e eu levo esse copo para qualquer lugar longe do oceano que for, a mesma água do oceano é exatamente a mesma água que está no copo. Então, o copo, na verdade, é o oceano condensado. Então, assim somos nós. Você é como esse copo. O copo sendo o corpo físico, a água dentro do copo sendo a porção de consciência emanada do todo para dar vida a você e a mim. E aí, quando a gente volta para o todo, derrama o copo de novo no oceano, porque tudo é o todo, ok? E eu aproveito para beber água. Então, vamos lá. Aí, segundo tópico, a criação da esfera do absoluto.
Então, criou-se a esfera do absoluto. Esse termo, esfera do absoluto, é um termo utilizado no livro do Neale Donald Walsch, Conversando com Deus, livro 1, capítulo 4, 5 e 6. Você pode procurar para ler. Tem também narrado, se eu não me engano, no canal do Lucas Radin. É só procurar, gente. Googlar aí, tá? Não deixa a minha equipe doida depois perguntando. É só escrever no Google lá na lupa do YouTube, Conversando com Deus. Pronto, você vai achar. Capítulo 4, você vai achar, eu tenho certeza. A criação da esfera do absoluto. Então, já existiam as centelhas. Estava lá aquele monte de alma, de centelha, né? Aonde? Na esfera do absoluto. A esfera do absoluto é aquilo que nas religiões chamam de céu, de paraíso, de mundo das almas, de mundo superior. E por que eu coloquei aqui o mundo de luz? 2.1, aqui subtópico, o mundo de luz, ou sala de bate-papo. Sala de bate-papo, o Dr. Tom Campbell usa esse termo, porque ele diz que era o quê? Essa esfera do absoluto, esse universo criado pelo todo, não físico, esse universo não físico, essa esfera não física, onde as consciências não têm corpos físicos, elas apenas existem misturadas como se fosse numa sopa cósmica. Quem já teve experiência de quase morte, geralmente relata essa sensação de se sentir misturado numa sopa cósmica. E eu já tive particularmente uma experiência, não de quase morte, mas uma experiência transcendental, além do corpo, extracorpórea, logo no início da minha caminhada aí dos meus estudos, aonde eu me via voando por cima de montanhas nevadas. E eu estava com uma outra consciência, só que eu não tinha um corpo físico. Eu não sabia, eu ficava assim, nossa, eu estou voando. E eu me sentia livre, eu me sentia como se aquele fosse o meu lugar, como se fosse a minha casa, como se fosse natural para mim. Eu não tinha medo, eu me sentia expandida, eu me sentia livre. E não ter um corpo físico era realmente libertador. Então, só que eu ficava assim, eu dizia, como eu estou aqui se eu não tenho corpo? Cadê minha mão? Cadê minha cabeça? Cadê? Eu não tinha. Eu era apenas consciência flutuando por cima das montanhas. E eu sabia que tinha uma outra consciência comigo. Como que eu olhava para o lado, mas eu não sei como eu olhava para o lado, porque eu não tinha corpo. Mas eu direcionava a minha atenção para o lado, porque eu sabia que aquela consciência estava vindo dali, do lado, do meu lado direito. E eu sentia aquela consciência como uma consciência maior que a minha, mais expandida, mais amorosa, mais sábia, que estava ali para me ajudar, que tinha vindo responder a um chamado, porque eu tinha chorado muito na frente do espelho nessa noite, eu já contei para vocês várias vezes, e eu estava exigindo respostas de Deus, de tudo isso, porque quando a gente começa a estudar, a gente parece que vai ficar louco, porque vem os nossos paradigmas antigos com as novas informações, e eu dizia, eu quero respostas. E essa consciência veio me dando essa experiência. E eu não sabia dizer aonde eu terminava e aonde essa consciência começava, era como se nós estivéssemos, sabe, juntos e misturados. É uma sensação dessa, nessa sala de bate-papo, digamos assim, nesse mundo superior, nessa esfera do absoluto, nós somos uma consciência só, apesar de sermos unidades de consciências menores, mas nós continuamos conectados, continuamos misturados como que numa sopa cósmica. E aquela consciência falava comigo não com palavras, mas com vibração. Eu sentia o que ela estava falando para mim. Enfim. Então, esse mundo de luz é um mundo assim, onde não há um corpo físico, há apenas consciências interagindo entre si, conectadas, totalmente misturadas. E nessa esfera do absoluto, não existem relativos, não existem polaridades, não existem as leis que existem aqui nessa nossa esfera menor, aqui do físico. Então, as almas, elas queriam se expandir, elas queriam se experimentar, porque quando você está lá, é como se fosse uma sala de bate-papo, só existe o conhecimento sem a prática. É somente a teoria, não tem a prática. Então, as almas queriam se expandir, queriam se experimentar como são. Elas só conversavam. Então,
o todo percebeu que as almas, as consciências, aquilo não estava sendo mais suficiente. Poxa, eu era sozinho, eu criei todas essas consciências e agora a gente está aqui batendo papo, conversando, tudo perfeito, tudo maravilhoso, somente luz e nada mais, nenhuma polaridade, nada. Aí não foi suficiente para as almas, as próprias consciências, as próprias centelhas queriam se experimentar de uma forma, de uma perspectiva diferente. Essas centelhas, lembre-se, são o todo, em diferentes pontos de vista e perspectivas, experimentando-se a si mesmo. E aí foi que foi criado o terceiro tópico aqui, que é a criação da esfera do relativo. Isso você vai ver muito bem detalhado no livro Conversando com Deus 1, capítulo 4, 5 e 6. Então, todo criou a esfera do relativo, que são as realidades alternativas, físicas e não físicas. A gente pensa que o mundo inferior é somente um mundo, uma realidade física, mas existem realidades onde as consciências mais expandidas vivem. Elas são realidades que ainda não são em si a esfera do absoluto, que é esse mundo de luz, que é o mundo original, onde está o todo e as centelhas, mas existem outras dimensões, porque o todo não criou apenas o planeta Terra. O planeta Terra veio depois. Existem outras versões da Terra, existem outras, mas isso não é o nosso assunto de hoje. Mas o todo criou todas essas outras dimensões, aonde as consciências, as centelhas, poderiam experimentar-se de uma forma prática. Então, sair da teoria, sair apenas do conhecimento e ir para a prática. Então, foi criada dimensões como a Terra, dimensões até inferiores que a Terra, superiores que a Terra, e foram criadas várias dimensões. Mas vamos ficar aqui na dimensão da Terra. Foi criada aqui a nossa dimensão, e para que essa dimensão fosse criada, ela precisaria ser diferente do mundo em que as centelhas já estavam acostumadas a viver, da sala de bate-papo, do lugar do absoluto, enfim, da luz. Então, ela precisava ser diferente. E uma das características foi que seria um universo governado por leis. Então, teriam que ter leis para que não deixasse, digamos assim, bagunçar tudo, para que não ficasse jogado, para que houvesse uma forma de ajudar aquelas consciências que estavam vindo para essa aventura temporariamente humana, saberem como agir e jogar melhor possível e se expandir, se experimentar de formas diferentes. Então, foram criadas as leis do universo. Por isso é importante conhecer as leis, porque as leis são a regra do jogo, tá? Então, 3.1, as leis do universo foram criadas. E 3.2, foi criado o dualismo, a dicotomia e o contraste, que são, na verdade, a mesma coisa. É uma das leis que governa o universo, que é a lei das polaridades, que é chamada de dualismo, a dicotomia, o contraste. Então, você vai ver, por exemplo, os Abraham usando a palavra contraste. Eles dizem que o contraste é o principal motivo pelo qual você e eu viemos para essa experiência temporariamente humana. Você e eu viemos para cá por causa do contraste. Porque lá no mundo de luz ou na esfera do absoluto, lembra tópico 2 aqui? Não existe contraste, só existe luz. Quando você, sendo um pintor, vai fazer uma pintura, você precisa do contraste. Se você é uma maquiadora, um maquiador, você não precisa do sombreamento, você faz o sombreamento aqui na bochecha, aqui na testa. As pessoas usam o contraste, a sombra, para contrastar a luz, para evidenciar a luz. Então, quando você faz aqui no rosto, né, a maquiagem, que você usa o contorno, você está evidenciando a outra parte. Se eu faço o meu contorno aqui, ó, aqui, eu estou evidenciando a bochecha mais alta aqui.
É ou não é? Então, utilizando esse termo contraste, é para dar forma, para dar contorno, para evidenciar a luz. Porque imagina que as centelhas, só luz, só existia maravilhas lá. Então, não tinha como se experimentar, não era produtivo o suficiente. E por isso foi criado essa esfera do relativo, que são essas realidades, o universo dualista. O porquê dualista? Porque existe a dicotomia. Por exemplo, nem sempre é uma dicotomia negativa. Por exemplo, positivo e negativo. Pode ser apenas diferente, como masculino e feminino. São dicotomias, são diferentes. O avatar 3.3 foi criado, então, um avatar, um corpo físico, um estado de ser físico temporário, e foi criada também a experiência da morte, ou a experiência que, na verdade, essa palavra morte não é o fim, é apenas ciclos, que também representa uma das leis, que é a lei do ritmo, que diz que tudo tem suas marés, tudo tem seu ritmo, tem o tempo também de nascer, de viver, de crescer, de morrer e renascer. Então, são ciclos que se encerram para que outros comecem. Então, a morte, na verdade, dentro desta visão, são ciclos que se encerram para que outros ciclos novos se iniciem. Então, é lei do ritmo, dentro da lei das polaridades. Ok? Então, eu vou colocar aqui, pedir para colocar o outro slide, onde eu vou explicar um pouco melhor esse terceiro tópico, que é a esfera do relativo, que aí a gente vai entender o que viemos fazer aqui. Você já entendeu como foi que o todo criou as consciências individualizadas, que são as centelhas, e quando ele criou, não foi suficiente para as almas se experimentarem estando na luz. Imagina uma vela acesa num sol de meio-dia. Você não consegue ver, você sabe que é uma vela, mas você não vê a chama. Você vê às vezes a gente não consegue nem ver a chama se estiver muito claro. Você nem sabe se você acendeu mesmo a vela. Você não vê a luz da vela porque a luz em volta é tão forte. Então as almas aceitaram, junto com o todo, criar a esfera do relativo, aonde existem as leis que governam para organizar e aonde existe o personagem físico. E aí aqui nesse nosso outro slide, você vai ver que esfera do absoluto, aonde fica o todo é tudo que há, tá? Então, imagina que o todo é essa parte roxa aqui, onde tudo existe dentro dele, nada existe fora dele. Então, a esfera do absoluto, onde as centelhas ou as almas, como queira chamar, ou eu superior, está, e é o não físico. Então, elas estão lá, as consciências não físicas, que eu gosto de dizer que é 99% de quem nós realmente somos, da nossa verdadeira identidade. Essas consciências aceitaram, junto com o todo, criar esta esfera do relativo e vir para cá, para a esfera do relativo, se experimentar. Só que quando elas fazem essa transição, elas fazem como? Projetam, você vê essas setas pretas aí, elas projetam em torno de 1%, claro que tudo isso é apenas em termos didáticos, essas porcentagens, elas projetam em torno de 1% de consciência de si mesmas no corpo físico, em um corpo físico. Então, você não é o corpo físico em si, você é esta porção de consciência. Porque se você fosse o corpo físico, você deixaria de existir quando o corpo físico morresse, mas você não deixa de existir. Então, você é esse personagem, que é essa consciência não física, que é 1%, que se loga, que se conecta num corpo físico. Aí você vê representado por essas nuvenzinhas lilás em cima da cabeça do corpo físico, dos avatares ali. Então, corpo físico ou avatar. Só que nessa viagem,
Essa porçãozinha de consciência, que é 1%, que vai virar o personagem, ela tem que fazer um sacrifício. Qual é esse sacrifício? Esquecer-se de quem verdadeiramente é. Esquecer-se completamente sua origem. Ela não sabe quem é todo, ela não sabe de esfera de absoluto, ela não sabe de nada. A única coisa que ela sabe é que ela se olha no espelho e ela pensa que ela é o corpo físico, porque é a única coisa que ela tem como palpável, é o único conhecimento que ela tem. E ao longo da vida ela vai recebendo conhecimento que vai sendo dado por quem já estava aqui conectado, logado, vivendo o jogo da vida antes dela. Nasce o bebezinho, uma nova consciência 1% projetada num novo avatar, como aqui o meu, ó. Tá vindo aqui 1% de consciência de alguma centelha lá da esfera do absoluto que vai se logar, ou que já se logou, aqui nesse bebezinho da minha barriga, e esse bebezinho vai nascer, e só que ele vai já saber muita coisa, porque eu vou falar para ele. Mas ainda assim, ele vai ter as próprias experiências dele, porque ele escolheu vir. A centelha escolheu, a centelha decidiu vir. Decidiu escolher o seu avatar, escolheu a família que vai nascer, escolheu o lugar que vai nascer, escolheu qual aventura mais ou menos vai viver. Então tem uma coisa pré-estabelecida pela centelha da pessoa, pela alma da pessoa, pelos 99% não físico que decidiu vir. E esse 1% é como se ele fosse assim, como se você se separasse, mas não está separado. Por isso que existe a importância da conexão com o teu eu superior. Porque o teu eu superior sabe tudo o que há para saber. Ele sabe o que você veio fazer aqui, ele sabe qual a sua missão de vida, ele sabe qual o melhor caminho para você seguir, ele está vendo lá de cima, de uma visão macro. Entende? Então você está aqui só esse 1%zinho, mas você não é esse 1%. E todo sofrimento nasce porque você pensa que você é só esse 1%. E o caminho de volta para o teu eu superior, de volta para a tua identidade, é chamado caminho da lembrança, porque você esqueceu, a sua centelha, o seu eu superior disse, eu vou projetar esses 1% de consciência e vou esquecer quem sou, vou esquecer minha origem, vou viver como se não fosse, como se eu não soubesse quem sou. E de fato não sabe, então ele fica entra em fusão com o seu personagem. Ele acredita, é como se o ator de fato pensasse que é o personagem. Então o ator pensa que é o personagem. A diferença para uma peça de teatro, para um filme, para uma novela, é que quando o ator ele entra no palco para interpretar, ele sabe que ele não é o personagem. Ainda que por algum momento, conversa com algum ator, eles canalizam o personagem, gente. Os melhores atores, eles canalizam os personagens deles. Porque quando você vê que não é um ator bom, você vê que ele está fingindo. Você vê que ele está igual um robô interpretando. Ele não entra, ele não incorpora o personagem. Agora, quando ele é um bom ator, ele vira o personagem. Aí, para ele sair daquele personagem, olha, o Jim Carrey, eu sempre dou o exemplo dele. Ele entrou num personagem que ele fez que virou até um documentário do making of do filme, porque ele não conseguia sair do personagem. Ele terminava, eles diziam, corta, acabou a filmagem, e o Jim Carrey continuava agindo como se fosse o personagem. Entendeu? Isso acontece com a gente fica imerso no personagem, acreditando que somos o personagem, que a nossa única identificação é com o personagem. Só que a diferença é que o ator, quando termina o seu dia de gravação, ele vai tirar aquele figurino, ele vai tirar e deixar o personagem lá no palco, lá no set de filmagens, e ele vai para a casa dele viver como ele é, sendo quem ele é. Ele sabe que ele não é o ator, que ele não é o personagem, ele é o ator. Só que aqui não, quando as centelhas se projetam para essa experiência temporariamente humana, elas totalmente se esquecem. Esse 1%, essa porçãozinha aqui que está representada por essa nuvenzinha lilás aqui em cima da cabeça do corpo físico do avatar. Essa nuvenzinha esquece, ela pensa que ela fica 100% imersa no personagem, acreditando que tudo que está aqui na esfera do relativo
nessa dicotomia é real, é verdade. E é por isso que as pessoas não entendem. Por que existe o mal? Por que existem essas coisas que acontecem aqui no mundo? Por que existe? Eu não queria que existisse assim. E aí, gente, eu coloquei aqui representando também a dicotomia, que é a lei das polaridades. A dicotomia está representada pelo símbolo mais e menos, mas nem sempre é negativo e positivo. Pode ser apenas uma dicotomia mesmo. Por exemplo, diferenças, como macho e fêmea, são diferenças. E dentro dessa dicotomia, macho e fêmea, existem graus de macheza, graus de feminilidade, e algumas pessoas nascem mais para um grau do que para outro. E isso explica suas preferências também, que a alma decidiu nascer desse jeito, mais para um lado do que para o outro. E aí, por quê? Porque a tua centelha, a tua alma, o teu eu superior decidiu ter essa experiência para experimentar-se de uma forma diferente. Então, essa é a esfera do relativo. Por quê? Para experimentar-se. Por quê? O que viemos fazer aqui então, Mai? Depois de tudo isso que a Mai falou, o que nós viemos fazer aqui? Lembra, começamos onde? Onde o todo queria se experimentar. Ele era sozinho, se expandiu, se explodiu, criando as centelhas, criando outras consciências. Mas não foi suficiente, porque na esfera do absoluto, no mundo da luz, não existe corpo físico, não existe dicotomia, não existe contraste, só existe luz. Você é mais uma luz no meio das muitas luzes que existem lá. Então, as próprias consciências quiseram experimentar-se de uma forma ainda mais intensa. Mas para você saber que uma coisa é, você precisa saber o que ela não é primeiro. Para você saber o que uma coisa é, você tem que saber o que ela não é. E, novamente, dando o exemplo do documentário A História de Deus, com Morgan Freeman, que está disponível no Netflix, que eu super indico para vocês. Eu estava conversando, a gente assistindo, eu e meu marido, e ele estava falando assim, nossa, eu fico muito feliz de ter nascido nessa época, porque, olha, se eu tivesse nascido nessa outra época aí, que coisa horrível. Porque a gente estava assistindo e eles mostram cenas, né, gravadas, cenas como se fossem representando como viviam os povos há 6.000 anos atrás, há 9.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás. Aí a gente vê todas aquelas limitações, aquelas cidades de pedra. Aí o meu marido estava imaginando como seria viver lá. Deve ser muito ruim viver lá, deve ser horrível. Eu fico feliz, eu gosto da luz elétrica, eu gosto das facilidades. E aí eu falei assim, mas amor, você só tem essa impressão agora de que era horrível viver lá, porque você está comparando com o que você tem hoje, na modernidade. Se você pega uma pessoa que vive na modernidade de hoje e joga para viver numa sociedade de 9.000 anos atrás, aí com certeza essa pessoa vai sofrer. Por quê? Porque ela já tem com o que comparar. A modernidade, que é muito mais fácil, uma vida muito mais fácil do que a vida há 9.000 anos. Entende? Mas para as pessoas que só conheciam a vida há 9.000 anos, elas não sofriam tanto quanto a gente sofreria se fôssemos transportados para o passado lá onde elas viviam, porque nós temos como comparar, entende? Então, até isso muda a forma como a gente vê o sofrimento. Às vezes, como eu estava falando para ele, a gente estava conversando sobre países fechados, como a Coreia do Norte e tal. Eu disse, amor, com certeza tem pessoas que estão lá, elas sofrem, mas tem pessoas que sofrem. O sofrimento delas não é tão grande quanto a gente imagina, porque elas só conhecem, elas nascem ali naquele país, só conhecem aquilo, só falam daquilo e só vivem aquilo. Então, elas não têm com o que comparar com outra coisa fora dali. Então, a gente imagina que o sofrimento delas é muito grande, porque a gente compara com a nossa liberdade, a liberdade que nós temos aqui. E aí, a gente se imagina morando num país onde a liberdade é mais fechada, mais restrita. E aí a gente de fato sofreria, porque a gente tem uma dicotomia aí para comparar. Então, quando você não tem dicotomia, você não tem tanto o sofrimento. Até num documentário que a gente assistiu também, falando do lugar mais frio do mundo, que fica lá na Rússia, se eu não me engano,
E tinha uma senhora lá de idade já bem idosa, e essa senhora, e o lugar é assim totalmente inóspito para a nossa concepção daqui, da vida moderna, da vida cheia de facilidades, para a nossa concepção. É um lugar inóspito, um lugar assim onde, nossa, congela tudo, o lugar mais frio do mundo. E essa senhora, ela falava assim, aqui é o melhor lugar do mundo. Eu nasci aqui, me criei aqui, vou morrer aqui e não tenho vontade de conhecer nenhum outro lugar, porque esse é o melhor lugar que existe. Aí até meu marido riu, como é que ela sabe se ela nunca nem foi lá para fora? Só que ela estava satisfeita com aquilo, justamente porque ela não conhecia nada. Mas quem sabe se pegasse ela e botasse ela para viver num outro lugar, talvez ela fosse não gostar tanto de onde ela estava. Entendeu, gente? A dicotomia, a importância da dicotomia que só existe na esfera do relativo, que é esse mundo inferior. Então, é por isso que nós viemos fazer aqui. Eu sei que vai gerar muitas perguntas, muitas pessoas vão ficar cheias de questionamento, e é por isso que eu dei no início do nosso vídeo aqui, toda aquela referência bibliográfica para que você prossiga nos seus estudos, aprofunde os seus estudos e não pare por aqui. Assista de novo esse vídeo outras vezes e procure os conteúdos que eu falei para você. Ou se olha no espelho, fala com a sua centelha divina, com o teu eu superior, que é hora de recuperar a memória. E uma das coisas que acontece conforme você vai indo e vindo, esse personagem, esse 1% de consciência, ele vai vivendo várias existências e nunca é igual, uma existência nunca é igual à outra. A próxima existência vai ser mais evoluída que a anterior, e a próxima mais evoluída que a anterior, e a próxima mais evoluída que a anterior. Claro que, se essa porção de consciência que viveu esta experiência conseguiu se expandir de alguma forma, conseguiu transcender a sua entropia, né, diminuir a sua entropia, que é a sua, digamos assim, o seu nível de consciência, conseguiu subir na escala de expansão de consciência, ela vai vir melhor na próxima jogada, digamos assim, quando esse ciclo terminar. E nisso tem até um exemplo do Dr. Tom Campbell, que eu estava assistindo numa entrevista que ele deu recentemente, onde o entrevistador perguntou para ele se ele lembrava, se ele teve acesso a vidas anteriores, a existências anteriores que ele teve aqui. E ele disse que teve acesso a 2 existências anteriores a essa que ele tem hoje. E uma, ele era um monge na Ásia, em algum lugar da Ásia, onde ele estudava expansão de consciência também, meditação. E depois dessa, ele foi um americano mesmo, um americano mediano, que estava buscando o sentido da vida, viajou para o Oriente, para a Ásia, e lá encontrou um monge que foi mestre dele e ele estudou bastante. E essa vida atual que ele tem, ele falou que essas 2 anteriores prepararam ele. Primeiro como um monge na Ásia, segundo como alguém da cultura ocidental que buscava a iluminação, e nessa terceira como um cientista que já está fazendo uma grande contribuição. E ele explicou assim, e essa explicação dele é bem congruente com o que fala no livro Conversando com Deus. Conforme essa porção de consciência que é projetada, que vai e vem nessas muitas existências, ela expande-se, ela evolui, ela sempre volta para ajudar as outras centelhas, as outras almas, as outras consciências aqui da Terra, que esqueceram sua origem, a lembrar sua origem. Então, elas geralmente voltam como professores, como pessoas que estão ensinando ou passando a mensagem para lembrar as outras consciências de quem elas são. Então, se você e eu estamos aqui, né, estudando esse assunto, você chegou até esse assunto, é o seu tempo, foi a sua consciência maior, a sua centelha divina, o seu eu superior que trouxe você até esse conteúdo. Porque no livro Conversando com Deus, por exemplo, ele fala que você já sabe tudo. Você não veio aprender alguma coisa aqui, você veio se experimentar. E o que você tem que fazer é se lembrar. Você já sabe de tudo isso que eu estou falando, você já sabe, você só não se lembra. E essa é a missão
da gente aqui na Terra. Lembrar-se quem nós somos. Lembrar-se, a história do filho pródigo não diz respeito a alguém que saiu de uma instituição religiosa, dogmática, de uma denominação específica e agora não vai mais para a igreja. Não é isso. A Bíblia ela é muito mais profunda e tem mistérios ocultos nela que vão além da interpretação literal. A história do filho pródigo representa exatamente isso. Alguém que saiu da esfera do absoluto, aquela alma que se projetou para a esfera ali do relativo, que é a esfera do físico, vivenciou toda uma vida esquecendo-se a sua origem com seu pai, que representa o todo. E aí, quando viu, poxa, eu preciso voltar, eu preciso recuperar a minha memória, voltou para o pai, voltou para a casa do pai. Então, todos nós somos almas pródigas que estamos procurando o caminho de volta para o nosso seio, o seio do nosso pai, da nossa centelha divina, recuperando a memória. E quando você recupera a memória, o que é que acontece? Você tem uma festa, você recupera o seu poder, você começa a viver uma vida melhor, porque você tem uma consciência, um nível de consciência mais expandido, e quanto maior a consciência, menor o sofrimento. Menos você sofre, porque tudo que acontece com você, você tem uma perspectiva diferente, mais expandida, mais evoluída, para interpretar aquilo. Você não se vitimiza com aquilo, você aprende, você evolui, você expande. Então, não levar a vida tão a sério. Nós estamos numa peça de teatro, num filme. Nós estamos nos experimentando. Nada aqui é de fato real. Tudo é uma experiência temporária e tudo passa. Essa vida vai passar, essa experiência vai passar e você vai transcender tudo isso, tudo isso, tudo isso. Ok, centelhas queridas? E eu sei que ficou bem grande a nossa live aqui, né? Mas eu queria muito, muito, muito terminar apenas comentando um conto que eu já indiquei para vocês aqui no canal, A Pequena Alma e o Sol, do Neale Donald Walsch, que está narrado no livro Conversando com Deus, capítulo 1. Capítulo 1 não, livro 1, capítulo 4. No capítulo 4 ou 5, num dos dois, você vai ver essa história, tá? E essa história fala o seguinte: existia uma pequena alma que sabia que era luz. Só saber que era luz não lhe bastava. Ela queria realmente sentir-se como luz. E ela foi até Deus e disse: Deus, eu sei quem sou, eu sou luz. Que legal, tu és luz, sim, tu és luz. Mas eu quero ser luz, eu quero me sentir luz, me experimentar como a luz. E aqui eu não posso. Aí Deus falou para ela: é verdade, aqui tu és como uma vela acesa em meio ao sol. Porque o sol é formado por muitas e muitas luzes iguais a você. Então, lá só existiam almas de luz. E essa centelha, essa pequena alma, ela pediu que queria se experimentar como luz. E o todo falou para ela, né? Deus falou para ela: só existe uma forma de você se experimentar como sendo a luz. Rodear-te de trevas. Rodear-me de trevas? E eu vou ter medo? Só se quiseres. Se quiseres ter medo, terás medo. Mas lembre-se, nós só estamos fingindo. Nós só estamos nos experimentando. Então, a pequena alma aceitou. Só que Deus falou para ela: quando estiveres rodeada de trevas, não levantes a mão contra as trevas e a amaldiçoe. Não faça isso. Porque as trevas estão te possibilitando experimentar-te como és, como sendo a luz. Elas possibilitam que você se experimente como luz. Então, a pequena alma aceitou a sua experiência. E para que você se experimente como luz, você precisa esquecer-se de quem é. Então, você vai ter uma experiência verdadeira como sendo a luz. Então, a pequena alma aceitou. Desceu ao mundo inferior e foi cercada de trevas, de vários tons de escuridão.
até que ela chegou num tom de escuridão tão profundo que ela esqueceu-se de fato que ela era a luz. E ela gritou: Pai, Pai, por que me abandonastes? E então voltou para a sua origem de luz. E pôde se experimentar como sendo a luz, graças a ter sido rodeada por trevas. Bom, esse conto ele é muito mais profundo. Tem uma parte nele que essa pequena alma fala que quer ser o perdão. Eu quero ser a parte especial, que é ser o perdão. Mas o que é o perdão? Eles não sabiam, ela não sabia o que era o perdão. Então, uma alma amiga disse: eu posso te ajudar a saber o que é o perdão. Porque lembra, na esfera do absoluto, você só conhece, você não tem a dicotomia, você não tem os contrastes, você não tem como saber que uma coisa é se você não sabe o que ela não é. Você tem que primeiro saber o que ela não é para você saber o que ela é. Entende? Então, você só tem essa dicotomia neste mundo físico. E aí, essa outra alma amiga diz para ela que vai ajudá-la. Mas como você vai me ajudar? Aí ela diz: vou entrar na tua próxima vida física, vou te atacar, vou, te agredir, vou fazer algo terrível para que você, então, tenha a oportunidade de ser o perdão. E aí a pequena alma diz: por que farias uma coisa dessa? Tu que és luz, que vibra numa frequência tão intensa, por que te tornarias tão densa, tão pesada, tão baixa, tão vil? E a outra alma disse: é verdade, eu terei que, para fazer isso, eu terei que esquecer quem eu sou. Eu terei que baixar tanto minha frequência e me esquecer quem sou para poder ser capaz de fazer isso contigo e te dar a experiência do perdão. Então, faço isso porque te amo. É muito lindo esse conto e ele explica exatamente isso. Então, sabe, gente, quando você passa por uma situação de dificuldade, você sai mais forte. Por quê? É a tua centelha, a tua alma que quis passar por aquilo como se fosse real, para entender o que é, para se expandir, para se experimentar. Você já sabe de tudo isso que eu estou falando, só que você esqueceu, porque você decidiu esquecer, você concordou em esquecer, ok? Bom, centelhas queridas, foi uma aula muito legal, eu gosto muito desse tema e eu confesso para você que entender isso ajuda a deixar a vida mais leve. Eu sei que deve estar aí um monte de perguntas na sua cabeça ainda, porque é algo que requer mais estudo, para as fichas irem caindo, mas algo que eu deixo para vocês aqui, esse exercício, faça isso porque funcionou comigo. Se olhe no espelho sinceramente, bem dentro dos seus olhos, e fala com a tua centelha divina, pergunta: de onde eu vim? Quem sou eu? Eu quero lembrar, eu quero recuperar a minha memória. Faz esse pedido na frente do espelho, imaginando que você está falando com a tua centelha divina, com os 99% de consciência que te projetou aqui. Você não é só esse 1%. Eu digo para você que o sofrimento ele diminui muito e até acaba quando a gente entende quem nós realmente somos, ok? E essa vida não leve tão a sério, porque é como se fosse um filme, um teatro, um jogo, e tudo passa. Nada vai ficar eterno aqui nessa dimensão do relativo. O eterno é somente o que está na dimensão do absoluto, no mundo superior, onde o todo e as centelhas vivem. Ok? Então é isso, minhas centelhas queridas. Espero que tenha ajudado vocês. E essas folhas aqui, essas fotos, eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram, junto com o conto da pequena alma e o sol, tá ok? Para você baixar para o seu celular e estudar, porque só esse conto aí já explica muito bem o que a gente veio fazer aqui, tá? Então, um grande beijo para você, muito obrigada pela sua audiência, um grande beijo da minha centelha para a sua e que muitas fichas possam cair, que você possa ter uma vida muito mais leve, muito mais agradável, e uma experiência temporariamente humana mais prazerosa. Se você chegou até aqui nesse conteúdo, é porque é um bom sinal de que o seu tempo de despertar chegou. Tchau, gente.